Um disco concêntrico flutuando num oceano sem fim. Era assim que os antigos egípcios e os povos da Mesopotâmia entendiam a Terra. Este conceito perdurou praticamente até a Grécia heróica, e tanto Homero quanto os outros contadores de histórias da época, os antepassados dos nossos contemporâneos influenciadores, descreviam com cores vibrantes o profundo e terrível mar que cercava o pequeno mundo conhecido de então. Nesse tempo, mesmo fenômenos que facilmente poderiam despertar a curiosidade de algum observador e fazê-lo desconfiar da curvatura terrestre, como um navio desaparecendo lentamente no horizonte ou a sombra da Terra na Lua durante um eclipse lunar, eram quase impossíveis de serem percebidos. Afinal, os navios não iam tão longe da costa e eclipses eram eventos temidos e cercados de uma aura sobrenatural. Foi só com os pensamentos e deduções de Pitágoras, no século VI a.C., e principalmente de Aristóteles, no século IV, que a ideia de uma Terra redonda começou a ser discutida durante o auge da cultura helênica. Mas foi um matemático, poeta, bibliotecário, geógrafo e astrônomo grego, nascido em 276 antes da era cristã, chamado Eratóstenes de Cirene, que acabaria por provar empiricamente que o nosso planeta era uma esfera. No ano de 240 a.C., Eratóstenes era livreiro-chefe do maior repositório de dados da antiguidade, a Biblioteca de Alexandria. Consultando alguns documentos, ele descobriu que, no solstício de verão, o Sol não projetava sombras nos poços de água da cidade de Assuã, enquanto que, em Alexandria, o mesmo não acontecia. Mandando medir a distância entre as duas cidades e observando o ângulo formado pela sombra do Sol numa estaca de madeira fincada, tanto numa localidade como na outra, e no mesmo dia do ano, ele constatou que a Terra era redonda. E, não só, com esse método, ele foi capaz de calcular a sua circunferência com incrível exatidão. Uma incrível diferença de menos de 1%. Assim, a verdade teórica estava estabelecida. A prática só viria 1.700 anos depois. É altamente controversa a ideia de que, durante a Idade Média, assim como no tempo do Império Romano, tenha prevalecido a teoria da Terra plana. Pelo menos a intelectualidade romana aceitava como certas as teorias de Eratóstenes e outros sábios gregos. Orbe era a palavra latina para mundo, isto é, o mundo conhecido sob domínio romano. E orbe, em latim, significava esfera. Mesmo após a queda do Império e o mergulho do continente europeu na treva intelectual da Idade Média, os nichos do conhecimento humano, majoritariamente retido nas mãos da Igreja, também reconheciam a curvatura da Terra. Expoentes máximos do pensamento teológico cristão, como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, defendiam essas teorias e as propagavam entre seus alunos e seguidores. Claro está que a imensa maioria da população medieval, analfabeta e desprovida de qualquer informação cientificamente qualificada, ficava à mercê das crendices e superstições de sua época. Para ela, a finitude do oceano, a apavorante catarata do fim do mundo, eram poderosas imagens que assombravam seu horizonte. O problema era que, para os romanos e para o mundo medieval, e até o começo da Era dos Descobrimentos, este assunto era puramente acadêmico e sem qualquer referência no dia a dia das pessoas e de seus governantes. Na sua limitada visão, esférica ou plana, a Terra era sempre a mesma, ano após ano, estação após estação. No século XIV, entretanto, isto iria mudar, e o fator de mudança foi a quebra do monopólio veneziano no comércio das especiarias pelos portugueses.
As especiarias eram um gigantesco negócio, como o petróleo é desde o início do século XX. A conservação de alimentos, os sabores da gastronomia, os princípios ativos da farmacêutica, a indústria de cosméticos e até a confecção de incensos, tudo isto dependia delas. A partir de 1400, Portugal, graças ao extraordinário avanço de sua tecnologia náutica e à coragem e ousadia de seus navegadores, descobriu o caminho marítimo para os reinos das especiarias, a Índia e o Extremo Oriente. O outro superpoder da época, o Reino de Castela, que dividia com Portugal a aventura de descobrir e dominar terras desconhecidas e controlar o comércio planetário, acusou o golpe. Haviam perdido a corrida. Com os portugueses dominando os caminhos para o leste, contornando o continente africano, o único jeito de alcançá-los seria descobrir novas rotas, como, por exemplo, ir para o oeste e chegar ao Oriente navegando em sentido contrário. Mas, para isso, era preciso acreditar mesmo que a Terra era redonda. O primeiro a testar a estratégia castelhana foi Colombo. Em princípio, tudo parecia fazer sentido. A Terra era mesmo redonda. Só que havia um problema. Aliás, dois. Em primeiro lugar, a circunferência era muito maior do que Colombo havia calculado. Talvez não tenha prestado atenção aos estudos de Eratóstenes. O segundo era que havia um gigantesco continente no caminho. Com o fracasso de Colombo em chegar ao reino das especiarias, Castela voltou à estaca zero. Em 1517, entretanto, apareceu em Sevilha um navegador português, caído em desgraça na corte de Dom Manuel I e disposto a retomar a disputa em nome dos castelhanos, chamado Fernão de Magalhães. Fernão nascera em 1480 no norte de Portugal, no seio de uma família nobre. Seu pai, Rui de Magalhães, possuía vários títulos nobiliárquicos, como Conde de Faro e de Eudimira, Senhor de Aveiro e Alcaide Mor de Estremoz. Berço de ouro e as melhores oportunidades de educação e ascensão social estavam assim abertas para ele. Aos 10 anos, já era pajem da rainha Dona Leonor, mulher de Dom João II. Em 1505, com 25 anos, fez o que era o desejo de quase todos os mancebos fidalgos da época: participar da grande aventura dos descobrimentos. Alistando-se na Armada das Índias, Fernão partiu para o Oriente, onde permaneceu por 8 anos, participando de expedições a Goa e a Cotim, e das batalhas de Cananor, em que foi ferido, e da tomada de Dil e da primeira missão portuguesa a Malaca. Em 1513, entretanto, problemas começam a surgir. Em Azamor, no Marrocos, onde vai servir após um breve período em Lisboa, é novamente ferido em batalha. Além disso, enfrenta denúncias por ter abandonado sua posição sem permissão e, mais grave, de comércio ilegal com os mouros. Embora esta última alegação nunca tenha sido definitivamente provada, o rei Dom Manuel corta seus rendimentos e veta qualquer oportunidade futura de trabalho. Por essa altura, a cereja do bolo do mercado das especiarias eram as Ilhas Molucas, um arquipélago situado entre a atual Indonésia e a Nova Guiné. Era a terra dos cravos, considerados os mais preciosos condimentos e conservantes de então. Os portugueses já haviam chegado às ilhas, mas seu domínio ainda não lhes estava totalmente assegurado. Fernão havia estudado suas cartas náuticas, sabia da situação das Molucas e, baseado nos relatos recentes de Vasco Núñez de Balboa, que atravessara o Istmo do Panamá e se deparara com um imenso mar, que o caminho para as Índias dependia da descoberta de uma passagem pelo mar em algum lugar do continente americano. Rejeitado em seu próprio país, em 1517, Fernão apresentou seu projeto ao rei Carlos I de Castela. Descrito por seus contemporâneos como um homem corajoso em seus pensamentos e pronto para grandes feitos, ele conseguiu convencer o rei,
que em 22 de março de 1518, com ele celebrou uma capitulación, isto é, um contrato. O documento, que em nenhum momento falava em circunnavegação, o que implicaria navegar em águas portuguesas e causar atrito com o rei de Portugal, estipulava apenas como objetivo final a conquista das Molucas. Dado o imponderável, o seu grau de improbabilidade e seu índice de risco, a expedição era um experimento equivalente hoje a uma viagem a Marte. Sua saga acabou sendo conhecida em detalhes graças ao diário escrito por um dos tripulantes, um italiano de Vicenza chamado Antonio Pigafetta, um testemunho na primeira pessoa de um dos maiores feitos da história. A montagem da frota, dados os inúmeros atrasos, marchas e contramarchas, levou 1 ano e meio para ser realizada, e só em 20 de setembro do ano seguinte, 1519, os navios partiram. Eram 5, com uma tripulação de 234 homens e com equipamentos, provisões e artilharia para 2 anos. Como detalhe, no rol constavam 948 pães de queijo. Depois de fazer escala nas Ilhas Canárias, em dezembro a expedição alcançou a América do Sul, chegando ao Rio de Janeiro no dia 13. Prosseguindo, os navios desceram até Puerto San Julián, no extremo sul do continente. Aí, Fernão de Magalhães decidiu hibernar. E aí também começaram os primeiros problemas. Durante os 4 meses de hibernação, eclodiu uma revolta entre os marinheiros, contida com astúcia por Magalhães, e, numa missão de reconhecimento, perdeu-se a nau Santiago. Mas, ao final do período, o estreito foi finalmente encontrado. Durante sua travessia, entretanto, a expedição perderia outro navio, o San Antônio, desta vez por motim, com a tripulação dominando o barco e retornando a Sevilha. Só em novembro de 1520, a travessia foi completada e as 3 naus remanescentes chegaram ao mar que Magalhães batizaria de Pacífico. 6 meses depois, durante os quais a fome, a sede, as doenças, especialmente o escorbuto, foram dizimando a tripulação nos intermináveis dias de travessia do imenso oceano, chegaram à ilha de Guam, no arquipélago das Marianas, e, em abril, às Filipinas. Os navios fundearam na ilha de Cebu para reabastecimento, alianças e trocas comerciais com o Rajá Humabon, chefe do governo local. Um movimento rebelde, no entanto, havia iniciado uma revolta na ilha vizinha de Mactan. A pedido de Humabon, no dia 27 de abril de 1521, Magalhães e mais 48 soldados partiram para Mactan a fim de aniquilar a revolta, e foram trucidados por mais de 1.500 guerreiros. Com a morte de Fernão de Magalhães, a pequena frota, sob comando de João Lopes de Carvalho, ficou ainda menor. Como já não havia homens suficientes para tripular 3 naves, decidiram incendiar a Concepción e prosseguir apenas com 2. Em novembro de 1521, finalmente, chegaram às tão desejadas Molucas. Depois de se abastecerem de especiarias, os 2 navios se separaram. A Trinidad permaneceu para reparos e, posteriormente, ao tentar retornar pelo Pacífico até a América Central, seria aprisionada pelos portugueses. A nau Victoria, sob o comando de Juan Sebastián de Elcano, iria navegar pelo Índico, contornar o Cabo da Boa Esperança e, em 6 de setembro de 1522, chegar ao porto de Sanlúcar de Barrameda, em Andalucia. Quase 3 anos depois, apenas uma nau e 18 homens retornavam, cujos nomes ficaram registrados à chegada. Entre eles, Antônio Pigafetta e o seu diário. Haviam circunnavegado o mundo e provado, finalmente na prática, que a Terra era redonda. Se você gostou deste vídeo e gosta desse canal, faça como pediu o Avatar no início dessa história. Inscreva-se se ainda não o fez, divulgue, comente, compartilhe,
deu o seu gostei ou não gostei. Tudo isso é muito importante para que o canal ganhe mais visualizações e possa prosseguir no YouTube. Muito obrigado e até a próxima.